eu já falei, hoje nós vamos ter, durante a nossa aula, nós vamos utilizar três PowerPoints, três aulas, né? A aula número 8, a aula número 9 e a aula número 10, tá bom? Então, inicialmente, vamos falar sobre a aula número 8 de forma bem rápida. Como eu já falei para vocês, ela seria uma aula teórico-prática, né? No início de uma aula prática de laboratório. Como identificar algumas espécies, alguns exemplares de parasitas, né? Então, a microscopia, ela é utilizada no exame parasitológico de fezes para identificar uma possível infecção parasitária, tá? Essa infecção parasitária se utiliza ali uma amostra fecal para verificar, né, se encontra um ovo, uma larva ou um verme adulto no material, tá? Ele é um exame que existem várias técnicas que a gente já inclusive abordou nas primeiras aulas. Nós já abordamos nas primeiras aulas algumas técnicas. O microfone, colocar todo mundo no microfone no mudo, por favor. Então, a microscopia, né, ela é utilizada na análise de amostras fecais para o diagnóstico de parasitologias, tá? Na parasitologia, a gente utiliza o exame de fezes, mas utiliza também alguns marcadores, alguns anticorpos que são produzidos pelo paciente em presença de um determinado parasita, né? Existem alguns testes coprológicos utilizados na... Mas o exame parasitológico de fezes, quando bem executado, ele tem uma sensibilidade satisfatória. Então, aqui nós temos, por exemplo, o pessoal que vai entrando depois, aí eu tenho que aceitar de um por um, aí acaba atrapalhando um pouquinho na hora do início da aula. Então, aqui nós temos, por exemplo, os ovos de Ascaris lumbricoides, tá? Eles podem ser visualizados, ser encontrados numa amostra de fezes. Então, o que se verifica nesse ovo de Ascaris lubricoides? A gente tem ali uma massa de células, né, que a gente chama de blastômero, né, que são células germinativas que vão se multiplicar e dar origem a uma larva, né? E uma dupla membrana, uma membrana interna mais cristalina e uma membrana externa mais escura, né, que absorve mais o iodo, que é utilizado como revelador, como corante nos exames parasitológicos. Essa segunda membrana, ela é uma membrana de resistência, que às vezes ela vai estar aqui rica em carboidratos, que serve de fonte de nutrição para as células do blastômero. Tá? Nesse caso, esse ovo, de ovo de Ascaris, ele não tem essa membrana, né? É chamado de ovo decorticado. Ele é um ovo que às vezes é um pouquinho difícil de encontrar, porque normalmente a gente vê o ovo de Ascaris com a membrana externa que a gente chama de mamilonada, parecendo com alguns mamilos ao redor da membrana. E essa membrana ela é rica em carboidratos que vão dar energia à mitose, né, das células do blastômero para produzir, então, a larva. Tá? E aí, algumas vezes, o indivíduo ele pode apresentar esse ovo decorticado, ou quando o indivíduo ele tem essas fezes, elas estão velhas, né? O paciente ele entregou, por exemplo, a amostra no laboratório, essa amostra demorou a ser analisada e essa membrana mamilonada pode ser consumida durante esses dias. Tá? O normal é você encontrar esse ovo de Ascaris assim.
com essa membrana externa mamilonada, né? Cheio de reentrâncias, né? Essa membrana externa ela é rica em polissacarídeos, né, de carboidratos que vão nutrir esse embrião. Na parte interna, nós encontramos o blastômero, né, uma membrana interna e essa membrana externa com essas projeções, né, que a gente chama de ovo mamilonado. Tá? Esses, como eu já falei, esses blastômeros eles vão se multiplicar e vão gerar uma larva. Então, esse ovo é um ovo fértil, ele tem aqui as células internas que vão se multiplicar e dar origem à larva. Ele é um ovo fértil, mamilonado, e esse ovo aqui também é um ovo fértil decorticado. Tá? A diferença é a presença ou ausência da membrana externa com esse polissacarídeo. Algumas situações nós podemos verificar esse ovo infértil, diferente do... Todos eles são diáscaris lubricoides, né? Popularmente conhecido como lombriga. Esse ovo o infértil, ele não vai ter o blastômero na parte interna, ou seja, ele não vai dar origem a uma larva, tá? E o que nos diferencia ele do ovo fértil é que ele não tem um formato circular, ele tem um formato alongado, elíptico. Ele pode apresentar a membrana mamilonada ou não, ele pode ser um ovo infértil decorticado ou um ovo infértil mamilonado, porém, esse formato alongado demonstra que ele não tem um blastômero interno, então ele não vai dar origem a uma larva. E aqui nós temos o mesmo ovo de Ascaris, né? Já com aquele blastômero que se multiplicou e já se transformou numa larva, né? Então, aqui nós verificamos o ovo de Ascaris com a membrana mamilonada, membrana externa, membrana interna, e no seu interior não mais aquelas células, e sim a larva que se originou da multiplicação daquelas células. Tá? Então, nós podemos verificar esses exemplares de Ascaris lubricoides. O ovo decorticado, o ovo mamilonado, fértil, mamilonado, o ovo infértil, né, que é o ovo alongado, e esse ovo larvado, tá? Onde tem a larva. Todos os quatro são de Ascaris lubricoides, e aí dependendo do estágio, né, e da quantidade de nutrientes, presença ou ausência de células germinativas. O ovo de Schistosoma mansoni, ele é bem mais fácil de identificar, porque ele tem a famosa espícula lateral, tá? É um ovo que tem um formato alongado, tem ali uma larva no seu interior, e ele tem essa projeção lateral, que parece um gatilho, a gente chama de espículo lateral, tá? Então, toda vez que você verificar numa amostra fecal, esse ovo alongado com essa espícula lateral, é característico do Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni, tá? Então, essa seria uma aula introdutória que eu faria para... eu ia pegar algumas amostras fecais positivas para Ascaris e Schistosoma e ia preparar as lâminas para vocês verificarem em microscópio e encontrarem essas espécimes, tá bom? Então, quando nós voltarmos da quarentena, nós vamos ter esse momento. Então, essa aula já fica guardada para vocês como uma pré-aula prática. Seguindo adiante, nós vamos falar sobre o reino protozoa, né? Os protozoários, que é uma das divisões da parasitologia, né? Então, na parasitologia, nós estudamos os vermes unicelulares e os vermes multicelulares, né? Então, nós até falamos de alguns parasitas unicelulares anteriormente, mas eu não tive essa aula ainda introdutória sobre a protozoologia. Nós falamos de plasmódio, é o protozoário causador da malária. Nós falamos de tricomonas,
Perdão, nós falamos de... Oh, Jesus. Toxoplasma gondii. Nós falamos que é um protozoário também. Nós falamos de Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas, e outros que agora me fugiu a memória. Tá? Mas nós vamos falar agora sobre os protozoários de um modo geral, que são estudados na parasitologia. Então, os protozoários, eles têm características gerais, comuns a todos eles. Eles são organismos unicelulares, então, são organismos compostos por uma única célula. E essa célula, ela é uma célula eucariótica, ou seja, é uma célula mais complexa, porque ela possui a divisão do núcleo com o citoplasma, através da presença da carioteca, que é a membrana interna, que separa o material genético, o DNA, do restante do citoplasma celular. Essas células eucarióticas, elas também possuem as organelas citoplasmáticas, diferente da procariótica. A procariótica, que tem um núcleo desorganizado, ela tem apenas ribossomos, tá? E a eucariótica não, ela possui as organelas citoplasmáticas, como vacúolos, como centríolos, como lisossomos, fagossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Esses protozoários, eles têm uma forma variada, que pode ser ovoide, redonda, alongada, e estimam-se que tenha mais ou menos 65 mil espécies de protozoários no mundo, identificadas. E mais ou menos 10 mil espécies desses protozoários, eles são espécies que conseguem parasitar o homem, tá? Então, mais ou menos um sexto, né? Mais de 10% dos protozoários, nós temos aí que tem a capacidade de parasitar o ser humano. Então, por isso que esse reino, ele é extremamente importante, né? Porque existem protozoários também que auxiliam a saúde humana, né? Existem protozoários que não fazem nenhum mal, que alguns até fazem bem, mas alguns deles podem gerar prejuízo, porque eles parasitam o homem, eles utilizam, né, o homem como hospedeiro para ganhar vantagem e se multiplicar. Então, o que é visto nesses protozoários? Primeiro, ele possui uma membrana, né? Tanto a membrana plasmática externa, quanto a membrana, né, interna carioteca. A membrana externa, a membrana plasmática, ela tem a capacidade de limitar, né, externamente o protozoário. Então, essa membrana plasmática, ela tem uma capacidade de osmose seletiva, de transporte seletivo. Então, ela vai selecionar o que entra e o que sai desse protozoário. Ela vai conter a penetração ou a saída de algumas substâncias que são importantes. A saída, impedir a saída do que é importante, impedir a entrada do que não importa, né? E proteger esse protozoário. E também vai promover o mecanismo de osmose, né? De controle de concentrações. No citoplasma é encontrada duas regiões: o endoplasma, que é a região mais interna do citoplasma, e o ectoplasma. Tá? A região do ectoplasma, ela geralmente é uma região mais fluida, é um citoplasma mais líquido. O endoplasma, ele é um citoplasma mais gelatinoso. E, inclusive, a alteração dessa viscosidade que alguns protozoários promovem a formação dos pseudópodes, né? Como, por exemplo, a ameba. A ameba, ela gera prolongamentos da membrana plasmática através da alteração da viscosidade do endoplasma e do ectoplasma, gerando uma projeção da membrana plasmática, e isso promove a sua locomoção. Esse citoplasma, ele pode conter vacúolos, que são reservas alimentares, então é uma grande vesícula que pode ser encontrada no interior do protozoário, e elas reservam ali alimentos, reservam
moléculas energéticas, como lipídios, carboidratos, principalmente. E também podem reservar produtos do metabolismo, né, que vai ser eliminado desse protozoário. O núcleo do protozoário, ele pode se apresentar como esférico ou ovoide, e ele se situa na região do endoplasma, na região mais interna do citoplasma. E nele pode ser encontrado o nucleoplasma, né, e a cromatina, né, chamada de cariossoma. Esse cariossoma nada mais é do que o DNA desse protozoário ali desespiralado. Então, esses protozoários eles vão apresentar formas distintas de acordo com a sua espécie. Até a mesma espécie ela pode se apresentar em formas distintas. Por exemplo, nós temos aí a mesma espécie encontradas de duas formas. O trofozoito, né, da giardia, que tem esse aspecto que parece um rostinho, né? Ele tem filamentos laterais, tem essa membrana mediana e 2 nucleolos. Essa forma aí é a forma de locomoção. Esse trofozoito ele é encontrado em materiais ricos em nutrientes. Então, esse trofozoito ele está ali se multiplicando, se dividindo e se alimentando. Agora, quando essa giardia ela é encontrada num ambiente pobre em alimentos, um ambiente inadequado, vamos dizer assim, esse protozoário ele vai se apresentar na forma de cisto, né? Então, aqui nós temos o cisto da Giardia lamblia. Aqui nós temos o trofozoito da Giardia lamblia. Então, esse cisto aqui, ele é uma forma de resistência. Então, a Giardia, ela pode se encontrar na forma de cisto quando ela está exposta a um ambiente desfavorável à sua existência. Então, ela fica ali encistada, esperando a alteração do ambiente para que ela volte à forma de trofozoito, volte a se multiplicar e volte a se alimentar. Então, esse cisto ele é uma forma de resistência e a célula fica meio que em estado de hibernação. Ela reduz drasticamente o seu metabolismo, né, e fica ali esperando uma alteração do ambiente, uma alteração do meio externo para que ela volte a se multiplicar. Então, os protozoários ele tem uma reprodução assexuada. Ou seja, não tem ali um protozoário masculino e um feminino, tá? Esse protozoário ele vai se dividir por divisão binária. Uma célula se divide em duas. E essa divisão binária, pessoal, como ela é uma mitose, ela é uma formação de clones. Então, quando um protozoário se divide em dois, tá? Aqueles dois protozoários resultantes, eles são idênticos ao inicial. Então, é uma divisão que a gente chama de clonagem, né? A clonagem na ciência, né? O homem descobriu recentemente como fazer, mas na natureza a clonagem já existe há milhares e milhares de anos, né? Os protozoários já fazem clonagem através da sua divisão, né? Divisão mitótica. Toda vez que ocorre uma divisão mitótica, né, uma célula se dividida em duas, as duas células originais, elas são clones. Já no caso da reprodução sexuada, existe uma variabilidade, porque durante a meiose, nós temos ali troca de pedaços de cromossomos, né? Através da formação do quiasma e também através do crossover, né? Então, a formação dos gametas, né, que são importantes na reprodução sexuada, esses gametas, eles são variáveis, ele tem material genético diferente porque ocorre troca de cromossomos, né, durante a divisão celular. Então, essas células elas podem se dividir, né, de forma de divisão simples, binária, ou elas podem fazer o que a gente chama de esquizogonia, né? Essa célula penetra esse protozoário penetra numa célula
a qual ela vai ser parasitada, e ela vai fazer várias multiplicações, né, formando os esporócitos. É basicamente o que acontece, por exemplo, com o plasmódio, na malária, né, que a gente viu na aula passada. Aquele protozoário, né, ele penetra na hemácia, se multiplica, né, e formam os esquizontes. Outra forma que pode acontecer nos protozoários é a reprodução sexuada. Diferente do que acontece com os outros organismos multicelulares, né, onde ocorre a formação dos gametas, a reprodução sexuada dos protozoários é apenas por troca de pedaços de cromossomos. Eles vão fazer uma conjugação, uma união por ponte citoplasmática, e eles podem trocar pedaços de cromossomos, pedaços de DNA. E essa troca faz com que ambos os indivíduos eles se modifiquem. Então, o protozoário A e o protozoário B, quando se unem e trocam um pedaço de cromossomo, o A vai se modificar, ele não vai ser o mesmo, e nem o B, tá? Então, essa reprodução sexuada, por conjugação, é causada pela união de dois indivíduos e troca de material genético. Semelhante ao que acontece com as bactérias. As bactérias também fazem conjugação. No caso das bactérias, inclusive uma bactéria que tem, por exemplo, um plasmídio que produz uma enzima que dá resistência a essa bactéria, ela pode transferir esse plasmídio para outra bactéria e fazer com que essa outra bactéria também se transforme em uma bactéria resistente. E também, esses protozoários, eles podem formar os gametas, como que acontece, por exemplo, mas só que de forma diferente aos multicelulares. Como que acontece, por exemplo, na malária, né? Nós temos a formação dos gametócitos, masculino e feminino. Os protozoários, eles podem ter ciclos que a gente chama de monoxênico, que a gente já falou nas primeiras aulas, ou um ciclo heteroxênico. O ciclo monoxênico é quando o indivíduo, o protozoário, ele tem apenas um único hospedeiro, tá? Nesse caso, nós usaremos como exemplo a giardia. A giardia, ela tem como hospedeiro único o ser humano. Então, o indivíduo, ele se contamina com a giardia através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cisto, né? Esse cisto vai ser deglutido junto com o alimento, chega lá no intestino delgado, intestino grosso, onde esse cisto ele vai evoluir para um trofozoito, né? E esse trofozoito, então, ele começa a se multiplicar, até povoar todo o intestino delgado e grosso. E depois, esse protozoário ele pode ser eliminado nas fezes na forma de trofozoito ou de cisto. No solo, como é um ambiente desfavorável à sua multiplicação, esse trofozoito ele pode se encistar, né, e contaminar, esse material fecal pode contaminar alimentos e águas, né, para que seja, então, ingerido novamente por outro homem. E aí se fecha o ciclo. Já o ciclo heteroxênico é quando o protozoário ele tem dois hospedeiros, o intermediário e o definitivo. No caso do plasma, o tripanossoma, né, nós temos aí dois hospedeiros, o hospedeiro definitivo, que é o barbeiro, e o hospedeiro intermediário, que é o homem. Então, o homem, quando ele é picado pelo barbeiro, né, o barbeiro ele defeca, esse material fecal pode penetrar a pele através do orifício a qual o barbeiro ele fez o reparto sanguíneo,
Essa forma tripomartigota, ela cai na corrente sanguínea e vai parasitar as células musculares, principalmente, né? Essas células se multiplicam formando ali através de esquizontes, e depois a ruptura dessas células liberam mais trofozoítos, né? Tripomartigotas, que podem ser, que estão presentes no sangue do indivíduo contaminado, e o barbeiro, ao fazer novamente o seu reparto sanguíneo, ele pode se contaminar por o sangue daquele homem que é o seu hospedeiro intermediário. Então, esse barbeiro contaminado, essas formas tripomartigota vão se transformar se multiplicar no estômago do barbeiro e depois fazer a sua multiplicação, né, sexuada. E esse barbeiro pode contaminar novamente outro ser humano, fechando o ciclo. Então, os protozoários, eles podem ter nutrições, né? Como, por exemplo, a nutrição holofítica ou autotrófica. Nesse caso, os protozoários que têm esse tipo de nutrição, eles não têm importância para a medicina humana porque eles são protozoários de vida livre, eles não necessitam parasitar organismos para a sobrevivência, tá? Eles produzem seu próprio alimento, né? Ou se utiliza ali de restos alimentares para se multiplicar. No caso da nutrição heterotrófica, esses protozoários eles retiram a substância do hospedeiro através de fagocitose ou pinocitose, como, por exemplo, as amebas e o plasmódio. Então, esses protozoários que têm esse tipo de nutrição heterotrófica, eles basicamente precisam de um hospedeiro para se multiplicar e para sobreviver. E existe também os protozoários que têm a nutrição do tipo saprozoica, né? Eles absorvem substâncias inorgânicas dissolvidas no meio em que vivem através da membrana, no caso do triponossoma. Então, eles precisam de parte da sua alimentação, precisa de um hospedeiro. Certo? Agora vamos falar, já que a gente já falou de as características básicas dos protozoários, vamos falar de dois protozoários extremamente importantes para a parasitologia. Um delas é a entamoeba histolítica, né? A famosa ameba. Então, a entamoeba, nós vamos estudar basicamente 3 gêneros aí das amebas, né? A entamoeba, que aí nós temos como espécies a entamoeba histolítica e a entamoeba dispa. Essas duas amebas, elas possuem 4 núcleos, né? 4 estruturas nucleares. E a entamoeba coli, elas geralmente têm de 5 a 8 núcleos, tá? Então, a diferença morfológica dessas amebas é a quantidade de núcleos. A iodamoeba é um outro gênero das amebas, que também tem significado clínico, principalmente a iodamoeba busti. Tá? E a endolimax, o gênero endolimax, também é de extrema importância, principalmente a espécie endolimax nana, que geram parasitoses no indivíduo humano. Então, a amebíase, que é a doença causada por protozoários
protozoários do gênero da família das amebas. Esses protozoários, eles têm como característica comum a locomoção por pseudópodes. São indivíduos unicelulares que se locomovem por pseudópodes. Então, a amebíase é um problema de saúde pública mundial e causam cerca de 100 mil mortes anuais. Tá? Então, analisando a quantidade de mortos, é uma doença bem importante no contexto de saúde pública. Ela é uma infecção que pode ser sintomática ou assintomática, tá? Dependendo do estado nutricional do paciente, dependendo também da idade, né? Uma série de fatores. Esse indivíduo ele pode estar infectado e apresentar sintomas, ou pode estar infectado e não apresentar sintomas. A Entamoeba coli, ela é um tipo de ameba que não causa prejuízo para os seres humanos. O indivíduo ele pode estar acometido pela Entamoeba coli, mas essa ameba, ela é comensal, ela não é um parasita, ela vai apenas se alimentar de restos alimentares ali no intestino do paciente, né, do seu hospedeiro. A gente pode encontrar o trofozoito da ameba, que é a forma em que essa ameba se manifesta em um ambiente favorável, geralmente é encontrado na região do intestino. Esse trofozoito mede de cerca de 20 a 50 micrômetros. Ele tem um núcleo com cromatina bem grosseira, bem escura, né? E irregular, porque tem regiões mais claras e regiões mais escuras. É irregular porque ele não tem uma homogeneidade na coloração. E o cisto, né? O cisto da entamoeba tem um formato esférico de 20 a 15 micrômetros, então ele é bem menor do que o trofozoito. E ele é característico porque ele tem a coloração castanha, quando se utiliza o iodo, ele absorve bem essa cor castanha porque ele é rico em carboidratos. E a quantidade de núcleos. Então, a Entamoeba coli, que é a ameba que não causa prejuízo, que ela é comensal, ela vai ter de 5 a 8 núcleos. Nesse caso aqui, ela tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se tivesse só 4 ou menos, esse cisto aqui não seria de Entamoeba coli, e sim de Entamoeba histolítica. E aí, essa Entamoeba histolítica, ela é sim patogênica, tá? Já a Entamoeba histolítica, que é o que eu estava falando, ela também tem as formas de trofozoito e também tem a forma de cisto. O trofozoito da Entamoeba histolítica mede de 20 a 40 micrômetros, né? Geralmente ela tem só um núcleo, ou só o nucleolo. O citoplasma é dividido em ectoplasma e endoplasma. Então tem o citoplasma, a região mais escura, e a região mais clara, né? O ectoplasma, região mais clara, e o endoplasma, região mais escura. Esse trofozoito, ele pode ser também encontrado, essa é a forma invasiva, que tem apenas um núcleo. E a forma não invasiva, ela tem vários núcleos, tá? Então, aqui nós encontramos algumas características desse trofozoito. Primeiro, nós encontramos aqui o núcleo, que está na setinha de número 1. Ao redor do núcleo, nós temos uma membrana, né, a cromatina, irregular, né? Nós temos uma região mais escura da cromatina e uma região mais clara da cromatina. No meio desse núcleo, nós temos uma região mais escura, né, chamada de cariossomo. No citoplasma, nós temos duas regiões, o ectoplasma e o endoplasma. O ectoplasma, a região mais externa, e o endoplasma, a região mais interna.
ectoplasma, a região mais externa, e o endoplasma, a região mais interna. E a formação dos pseudópodes, que nesse caso aqui não está tão evidente. Então, essa é a forma, uma das formas de trofosita, a forma invasiva. Já a forma não invasiva, esse micro-organismo ele vai ter núcleos, né, e cromatina justaposta, né, esses vários núcleos, um ao lado do outro. Um cariossomo central, esse pontinho escuro no meio do núcleo, né, e os eritrócitos no citoplasma. Essa ameba, ela se alimenta fagocitando hemácias, tá? Ela perfura a parede do intestino e se alimenta fagocitando hemácias. Então, dá para ver aqui que ela tem várias hemácias no seu interior. Então, o cisto, que é o que mais a gente verifica, no material fecal do indivíduo, né? Na amostra que a gente vai analisar em laboratório. Esses cistos, eles são esféricos ou ovais, tem um tamanho de 8 a 20 micrômetros, e eles apresentam de 1 a 4 nucléolos. Então, aqui nós temos um cisto de entamoeba histolítica, porque ele tem 1, 2, 3, 4 nucléolos. Esse aqui tem 2 e esse aqui tem 3. Tá? Então, 4 núcleos, perdão. E aí, devido a essa característica, a gente consegue identificar essa entamoeba histolítica. Então, diferenciar a entamoeba coli de histolítica é só verificando a quantidade de núcleos. De 1 a 4 é histolítica, de 5 a 8 a entamoeba coli. Então, os núcleos, a quantidade de núcleos da entamoeba histolítica, elas variam de 1 a 4 e tem uma cor castanho escuro, né? Essas células, elas apresentam uma cor castanho escuro porque elas são ricas em glicogênio. E o glicogênio ele é um tipo de carboidrato, né, de reserva animal, e eles são corados fortemente pelo iodo, dando a eles uma cor castanha. A gente utiliza muito o Lugol ou solução de iodo para fazer a coloração das espécimes parasitadas na amostra de fezes. Elas têm uma membrana nuclear mais escura, né? Esse contorno do núcleo é bem mais escuro. O cariossomo é pequeno e central, então esse pontinho aqui ele geralmente fica bem no meio do núcleo, e ele se cora de marrom escuro ou negro. E ela é uma forma resistente, né? Essa entamoeba histolítica, ela na forma de cisto, ela pode viver, ela pode resistir por até 20 dias fora do intestino humano, né? Ela fica numa forma infectante, resistente, que pode gerar uma nova infecção, se durante esses 20 dias ela conseguir ser deglutida por outro ser humano. Então, por que a entamoeba ela gera tanto prejuízo para o indivíduo? Lá no intestino grosso, quando ela chega, né, que é o seu habitat de sobrevivência e de reprodução, ela tem a capacidade de penetrar a mucosa do intestino ou de alguns órgãos, né, para se alimentar, porque ela vai se alimentar de tecido, fagocitando hemácias, por exemplo. Esses trofozoítos, eles são anaeróbios, eles não toleram a presença de oxigênio e se locomovem por pseudópodes. Eles vão se alimentar através de fagocitose ou pinocitose, né, englobando partículas sólidas ou líquidas ali do seu hospedeiro, né? E essas amebas, elas se multiplicam através da divisão binária. Então, uma ameba, né, trofozoito, se divide em duas, dando origem a 2 indivíduos idênticos, tá? Então, aqui nós temos o ciclo biológico da entamoeba histolítica. Ela contamina o ser humano quando esse ser humano ele se alimenta de água ou alimentos contaminados com cistos. Esses cistos, eles, ao serem deglutidos, eles chegam no intestino delgado. Lá no intestino delgado, eles encontram um ambiente favorável e aí eles vão se transformar de cistos para
trofozoítos. Esses trofozoítos, eles vão se multiplicar, né? Que podem se multiplicar no fígado, no pulmão, na pele ou no cérebro. No intestino grosso, eles se transformam em cistos e vão ser eliminados nas fezes, que vão ser verificadas por nós lá no laboratório. Então, a gente vai encontrar as formas cistadas. Elas podem estar presentes tanto em fezes formadas, fezes mais consistentes, fezes pastosas ou fezes diarreicas. Então, em qualquer consistência fecal, pode-se encontrar os cistos de entamoeba. Então, esse protozoário ele pode ter a capacidade de penetrar a corrente sanguínea através da perfuração do intestino, e eles podem se alojar no fígado, no pulmão, na pele ou até no cérebro. Lógico, a infecção cerebral ela é a mais grave, ela pode gerar morte do indivíduo. Então, o que causa, o início da doença, da amebíase causada pela entamoeba histolítica? Então, a entamoeba histolítica, ela apresenta um potencial patogênico, ou seja, um potencial de gerar uma doença. E essa capacidade de gerar doença vai depender de vários fatores, como o próprio hospedeiro, vai depender também da flora bacteriana e vai depender também do parasita. Então, o hospedeiro, ele pode ter uma forma mais grave ou mais branda, dependendo da sua idade. Então, idosos e crianças, eles têm uma maior chance de desenvolver o quadro mais grave. Vai depender também da resposta imune. Indivíduos que estão imunocomprometidos, o sistema imunológico, como ele está deficitário, esse micro-organismo, esse parasita, ele pode se multiplicar mais rapidamente e gerar uma forma mais grave da amebíase. Vai depender também do estado nutricional. Se esse paciente estiver desnutrido, enfraquecido, esse parasita ele acaba tendo mais vantagem. E indivíduos alcoólatras também, eles acabam desenvolvendo a forma mais grave. Outra coisa que pode influenciar é a flora bacteriana. Se o indivíduo ele tem uma flora bacteriana, boa, porque essas bactérias elas produzem alguns tipos de antibióticos e podem competir também com alimentos com a entamoeba. Também já foi determinado que alguns tipos de bactéria, quando estão presentes na flora bacteriana do hospedeiro, elas aumentam a virulência desse protozoário, ou seja, eles ajudam no sucesso dessa infecção parasitária. Então, essa entamoeba histolítica, ela pode ser auxiliada pelas bactérias da flora intestinal do hospedeiro e podem ganhar vantagem e gerar uma infecção mais grave. E o parasita, por si só, ele tem uma capacidade boa de gerar uma doença, porque ele se adere, muito facilmente, e de forma bem forte na célula que será lesada, que geralmente são as células da parede intestinal, os enterócitos. Então, essa amebíase intestinal, que é a doença causada pela entamoeba histolítica, ela pode desenvolver uma forma assintomática, que é uma forma mais branda, ou uma forma sintomática, gerando colites não disentéricas, ou seja, inflamações no intestino que não geram diarreias, ou elas podem gerar uma disenteria, uma diarreia decorrente dessa infecção parasitária. Então, essas formas infectantes, elas vão se alimentar de tecidos, por isso o nome histolítica, histo significa tecido, e lítica vem de lise. Então, são células, são parasitas que têm a capacidade de invadir o tecido e se alimentar de nutrientes, principalmente de hemácias. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma autópsia de um indivíduo, de um pedaço de um intestino humano, que foi
lesionado por entamoeba histolítica. Então, percebo aqui várias regiões que estão danificadas, que estão sangrando, decorrente dessa lesão causada pela entamoeba histolítica. Então, a ameba, a entamoeba histolítica, ela pode acometer principalmente o intestino, mas ela pode, né, cair na corrente sanguínea e chegar a outros tecidos, que a gente chama de amebíase extraintestinal. Uma delas é a amebíase hepática. Então, essa ameba ela pode chegar ao fígado e gerar uma lesão considerada no fígado. Ela pode ser uma única lesão, né, que acontece em 80% dos casos, ela pode gerar um abscesso, né, uma infecção causando pus, formando ali uma bolha de tecido necrótico. E aí o comprometimento hepático vai ser bem mais evidente. Então, nesse caso do abscesso hepático gerado pela entamoeba histolítica, ela vai gerar uma degeneração celular e necrose, formando pus em uma tonalidade de chocolate. Então, aquele pus, ele vai estar presente no fígado, nessa bolsa, né, de abscesso, e esse sangue presente lá, ele vai estar oxidado. E esse sangue oxidado, ele tem uma tonalidade mais marrom, mais escura. Quando a gente estuda microbiologia, existem vários meios de cultura. Um dos meios de cultura utilizados na microbiologia é o agar-chocolate. O agar-chocolate ele é feito com sangue hemolizado. Tá? O sangue, a hemoglobina, quando ela se oxida, ela fica marrom, escura. Então, nesse caso aqui de uma amebíase intestinal, o indivíduo ele vai ter uma dor abdominal decorrente da inflamação hepática, tá? Ele vai ter uma hepatomegalia, o aumento do tamanho do fígado, e uma febre decorrente dessa infecção, né? O sistema imune vai estar ali sendo ativado, gerando citocinas inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. E essas citocinas inflamatórias produzidas pelas células de defesa, elas vão agir lá no cérebro, no hipotálamo, que é o centro termorregulador do cérebro, região que controla a temperatura corporal, e essas citocinas inflamatórias, elas vão aumentar a temperatura corporal, causando febre. Uma das complicações da amebíase extraintestinal é gerar uma infecção secundária, né, como, por exemplo, uma peritonite, que é a inflamação do peritônio, né, a membrana que reveste ali a cavidade abdominal. E uma disseminação hematogênica, ou seja, essa ameba, ela pode cair na corrente sanguínea e migrar para outros tecidos, como pele, como cérebro, e gerar outros focos, né, de lesão. Então, aqui nós temos um paciente acometido por uma entamoeba, uma amebíase, né, provavelmente hepática, porque ele está com uma ascite, uma inflamação, um aumento do volume do abdômen. E aqui nós temos um fígado, né, de um indivíduo que morreu por entamoeba histolítica, né, uma amebíase hepática. Aqui nós vemos uma região necrótica extremamente com uma área bem abrangente, né, e esse abscesso cheio de pus com secreções pardas, marrons, decorrente dessa infecção. Aqui nós temos ilustrações e fotos de preto e branco de fígados que tiveram vários abscessos, um abscesso único e outros abscessos, né, um fígado com vários abscessos. Então, isso tudo decorrente de um protozoário que caiu na corrente sanguínea e se alojou no fígado. Porque, assim, o intestino, ele é irrigado por uma rede de vasos sanguíneos, rede de vênulas, que a gente chama de plexo mesentérico, né? O plexo que ele drena todo o intestino,
todos os alimentos que estão sendo absorvidos ali são drenados pelo plexo mesentérico, e essas redes de vênulas, elas se juntam em uma veia única, chamada de veia porta-hepática, e elas vão primeiro para o fígado, para que o fígado destrua qualquer substância tóxica, é um mecanismo de desintoxicação. E depois, esse sangue ele vai para o coração, para ser, então, bombeado para o sangue e ser oxigenado. Então, durante essa passagem, às vezes a ameba ela perfura a parede intestinal e acaba caindo na via porta-hepática e chega até o fígado, e lá ela gera esses abscessos. Então, como é que é feito o diagnóstico laboratorial da entamoeba histolítica? Primeiro, laboratorialmente, a gente pode analisar as fezes do indivíduo. Essas fezes elas podem ser apresentadas de formas diarreicas, que é uma dos sinais clínicos da entamoeba histolítica, é gerar diarreia. Nessas fezes diarreicas, a gente tem uma capacidade, uma probabilidade maior de encontrar os trofozoítos, porque como as fezes diarreicas elas têm muito líquido, esse ambiente bem hidratado é um ambiente favorável para o crescimento da ameba. Então, elas vão ser encontradas na forma de trofozoítos, nas formas infectantes, na forma ativa. E nas fezes formadas, as fezes mais consistentes, mais ressecadas, a gente tem uma probabilidade maior de encontrar cistos, porque essas fezes formadas elas têm pouca água e, em decorrência disso, não é um ambiente favorável para a sobrevivência dessa ameba, e, em decorrência disso, esse trofozoíto não vai estar presente, e sim a forma encistada, a forma de resistência. Então, essas fezes elas vão ser preparadas com alguns conservantes, Elas podem ser coletadas frescas, sem utilização de conservantes, ou elas podem ser coletadas com os potinhos que têm conservantes, como PVA, o SAF e outras substâncias que facilitam a conservação desse material fecal até chegar no laboratório. Lá elas vão ser preparadas e as lâminas vão ser coradas com hematoxilina férrica ou tricromo de Mason. São os corantes utilizados para visualização desses parasitas nas fezes. Então, primeira coisa que a gente deve fazer, é analisar essas fezes na busca de trofozoítos e cistos. Primeira coisa que deve fazer também é verificar a consistência das fezes, porque a gente pode ali esperar um tipo de forma de protozoário a ser encontrada, Fezes diarreicas, eu tenho uma maior chance de encontrar trofozoítos, e fezes formadas, encontrar formas encistadas. Coletar as fezes em dias alternados, porque o ideal é que o paciente ele faça exame de fezes com 3 amostras, tá? Em dias não consecutivos. O que pode acontecer do indivíduo ele ter uma disenteria e aí ele eliminar vários cistos, e nos dias seguintes ele não eliminar tanto. E aí fica mais difícil ser identificado, ser visualizado no exame, no material fecal. Então, fazer 3 amostras em dias não alternados, ou em dias alternados, perdão, isso melhora a eficácia do teste. Raramente os médicos pedem esse tipo de forma, que é errado. O certo é o médico pedir o exame parasitológico de fezes, 3 amostras em dias alternados. E aí o indivíduo ele vai ser considerado negativo se nessas 3 amostras, nenhuma das 3 não ser verificado cisto ou trofozoíto de entamoeba histolítica. Se em uma delas for encontrado, o indivíduo já é diagnosticado como positivo.
Pode ser também utilizado o exame imunológico, né? Esse exame imunológico também está sendo cada vez mais empregado, né? Principalmente para indivíduos com amebise extraintestinal. Às vezes a entamoeba ela não está tão presente no intestino, mas ela está presente em outros órgãos, como no fígado, na pele, no cérebro. E nesse caso, o exame de fezes pode dar negativo, mas esse indivíduo tem uma amebise fora do intestino. E como que se faz esse teste? Primeiro, se esse parasita ele está em outro local, ele vai ativar o sistema imunológico. O sistema imunológico vai produzir anticorpos contra esse parasita. E os testes imunológicos é justamente a detecção de anticorpos contra a entamoeba histolítica e é utilizado, empregados vários métodos imunológicos, como ELISA, né, radioimunoensaio, né, radioimunofluorescência indireta, tá? Então, essas técnicas, elas têm a principal objetivo de identificar a presença de anticorpos contra a entamoeba. Então, se o indivíduo está produzindo anticorpos contra a entamoeba histolítica, quer dizer que ele tem entamoeba. E aí vamos detectar anticorpos do tipo IgG ou IgM, né? IgG indica que se o indivíduo tiver anticorpos do tipo IgG contra a entamoeba, quer dizer que esse indivíduo ele já teve uma infecção. Ele está imunizado, ele está com uma memória imunológica contra esse parasita. Ou seja, ele já entrou em contato com a entamoeba. Se ele estiver produzindo IgM, o anticorpo da classe de IgM é um anticorpo que determina uma infecção em curso. Ou seja, se ele está produzindo IgM contra a entamoeba histolítica, quer dizer que ele tem, no momento, esse parasita. Tá? Por isso que alguns testes rápidos, né, de imunocromatografia, por exemplo, se analisa IgM e IgG. Por exemplo, dengue. Quando você faz um teste em laboratório para um indivíduo com dengue, você vai analisar esses dois tipos de anticorpos, IgM e IgG. O anticorpo da classe IgM indica, se o indivíduo der positivo para IgM, para dengue, quer dizer que no momento ele está com dengue. Se ele der IgG positivo, quer dizer que ele já teve dengue e está imunizado contra um dos vírus. Se ele tiver os dois positivos, IgM e IgG, quer dizer que ele tem uma reinfecção, ou seja, ele já teve dengue e está tendo dengue novamente, tá? Se ele não tiver nem IgM nem IgG, quer dizer que ele não tem dengue agora e também nunca teve. Então, esses dois anticorpos são importantes para analisar o histórico de infecção do paciente. IgM, repetindo, anticorpos para uma infecção em curso. Se der positivo, quer dizer que o indivíduo está doente no momento. IgG é memória imunológica. Então, se o paciente tiver IgG positivo para uma determinada enfermidade, quer dizer que ele já teve essa enfermidade e está imunizado para um determinado tipo de vírus. Então, indivíduos com amebíase extraintestinal, os exames de fezes podem dar negativos, né? Mas eles vão dar positivo nos exames imunológicos. Então, aqui nós temos algumas colorações utilizadas para o diagnóstico, como, por exemplo, a coloração pelo tricrômio, e a gente analisa essa entamoeba histolítica no tecido dessa forma. A gente consegue ver o trofozoito da entamoeba histolítica, né, com hemácias no seu interior, tá? E o cisto da entamoeba histolítica. Também, em algumas condições, pode fazer a punção do abscesso hepático. O indivíduo está com um abscesso no fígado, se faz uma punção através de uma agulha com seringa, aspira aquele abscesso e vai verificar a presença da entamoeba histolítica nesse abscesso, para saber se essa entamoeba histolítica é a causadora desse abscesso. Então, dá para verificar, por exemplo, aqui, ó, o cisto e entamoeba, mostrando que esse abscesso hepático é causado pela entamoeba histolítica.
Então, aqui nós temos... Aqui, na verdade, era para ser uma diferença entre entamoeba histolítica e entamoeba coli, que é a que não causa parasitose, tá? Ela é apenas um comensal. Então, a entamoeba histolítica, que esqueci de colocar aqui em cima, ela tem uma prevalência baixa, ela não... o exame de parasitológico... Perdão. Aqui é a entamoeba histolítica e a entamoeba dispa. A entamoeba dispa é uma outra espécie de entamoeba que ela é muito parecida com a entamoeba histolítica. Ela também apresenta de 1 a 4 núcleos, tá? Diferente da entamoeba coli, que é de 5 a 8. Então, na entamoeba dispa, às vezes você analisa um exame de fezes e você encontra ali cistos de 1 a 4 núcleos e você às vezes não consegue distinguir se é histolítica ou se é dispa. Então, por exemplo, no exame de fezes, você não consegue distinguir se ela é histolítica ou dispa, olhando os cistos. Mas se você, por exemplo, encontrar um trofozoito e dentro do trofozoito tem hemácias, né? Então, você consegue identificar como entamoeba histolítica, porque a entamoeba dispa, ela não fagocita eritrócitos. A entamoeba histolítica, ela induz a produção de anticorpos, porque ela ativa o sistema imunológico. A dispa, não. A entamoeba histolítica, ela invade tecidos, mas a entamoeba dispa, não. Na pesquisa de antígenos fecais, ele dá positivo em indivíduos que têm entamoeba histolítica e dá negativo em entamoeba do tipo dispa. Forma de tratamento, né? Educação sanitária, com cuidados pessoais, né? Sempre lavar as mãos, não andar descalços, lavar sempre os alimentos, principalmente os que são ingeridos crus e com casca, né? Lavar sempre bem a superfície das frutas com água corrente, sabão e soluções de hipoclorito, soluções de bicarbonato, né? Para fazer a desinfecção das frutas, verduras e hortaliças. E saneamento ambiental. Então, aqui essa educação sanitária é uma medida pessoal. Então, o indivíduo, pessoalmente, ele vai lavar melhor as mãos, cortar as unhas, não andar descalço, lavar sempre as frutas, né? Não comer alimentos que caíram no chão. E, de forma coletiva, a gente pode, né, adotar medidas sanitárias ambientais. Produzir fossas ou rede de esgoto para evitar o contato das fezes com seres humanos, né? E de esgoto. Fazer o tratamento de água, né? Distribuição de água potável para os domicílios e controlar os alimentos, evitar alimentos que estejam potencialmente contaminados, principalmente águas que são utilizadas na irrigação de hortaliças. Algumas águas são contaminadas com o resto de fezes e aquelas hortas elas vão ser contaminadas, né? Todas as hortaliças produzidas por aquela horta. Então, a fiscalização sanitária também é bem importante. Tratamento da entamoeba histolítica, né? Vai depender da gravidade dessa infecção. Se for uma infecção intestinal assintomática, você vai utilizar, né, amebicidas luminais eficazes, como o furoato de diloxamida e a furamida, teclosan ou ceflamida. Esses medicamentos, que são amebicidas, eles destroem os trofozoítos intestinais. Agora, isso só se o indivíduo ele tiver uma amebíase, mas ele não tiver sintomas. Agora, se ele tiver uma amebíase sintomática, o uso ideal é metronidazol, tinidazol, ornidazol ou nimorazol. Geralmente, esses amebicidas, eles têm uma concentração de 750 miligramas que devem ser utilizados 3 vezes ao dia por 10 dias consecutivos.
O mecanismo de ação desse medicamento, eles lesam o DNA do parasita, né, através da formação de complexo, ou eles rompem as fitas duplas do DNA parasitário, impedindo assim a multiplicação do parasita e gerando a morte desse parasita, certo? Na aula que vem, nós vamos continuar falando sobre outro tipo de protozoário, que é a Giardia lamblia, outro parasita, outro protozoário de relevância médica. E aí, pessoal, tranquilo com vocês?